Olá pessoal, eu sou o Marcos Simões, psicanalista. Estamos aqui em mais um vídeo pela Escola de Psicanálise de Curitiba. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem bacana. Então, vamos lá. A psicanálise transcende o conceito terapêutico pela forma como o psicanalista escuta o analisando. A intenção não está na cura, mas sim no tratamento. E é pensando nisso que vamos falar hoje sobre o que falamos e o que fazemos. Será que as nossas ações substituem as nossas palavras? Ou seja, trocamos o dito pelo não dito? Ou será que é o contrário? Esse é o nosso tema de hoje e que vai começar logo após a nossa vinheta. Bora! Sabia que o conceito da psicanálise como forma de compreensão da vida e tomadas de decisão é muito maior do que se possa imaginar? A psicanálise é mais do que simplesmente uma forma de lidar com determinados sintomas físicos, angústias que nós temos, traumas. Ela traz uma ideia de tratamento que sai do contexto terapêutico e entra no contexto de vivência, de experiência de vida, de um gozar. No livro do psicanalista Antonino Ferro, chamado Técnica e Criatividade, ele fala sobre a escuta e o compartilhar do significado manifesto que o paciente nos diz. Ele fala que o acolhimento é quando o analisando entende que o analista entendeu o que ele falou. Ou seja, que o analista recebeu aquele conteúdo do analisando e permitiu que esse conteúdo transitasse por sua mente. Ele escutou o analisando. Até aí está mais fácil de compreender. Agora ele também traz um exemplo que vale a pena aqui a nossa reflexão, que diz o seguinte: se um paciente contasse que quando criança, terminado o almoço, sempre comia uma fatia de pão com Nutella e refletisse que isso era, de seu ponto de vista, uma sinalização aos pais de sua necessidade de receber deles algo mais, eu me transferiria com ele na cena e no tempo que ele propõe para dar valor à sua comunicação, à sua história, às suas lembranças, aos sentidos que ele mesmo começa a produzir. Então isso nos leva a pensar o que seria a psicanálise. Qual seria o problema de alguém comer uma fatia de pão com Nutella depois do almoço? Nesse exemplo do Antonino Ferro, vai nos levar a perceber o que será que uma pessoa quer dizer com esse sentido. E é nesse sentido que hoje falamos nesse vídeo sobre o dito pelo não dito. Muitas vezes vamos tomar atitudes na nossa vida que nem paramos para imaginar o motivo pelo qual estamos fazendo. Para muitos, esse simples fato de comer um doce depois da refeição seria apenas uma vontade de um doce após algo salgado, que é uma questão às vezes até cultural para nós. Acontece que na psicanálise nós temos que levar em consideração o movimento de causa e efeito. Nada na psicanálise é por acaso. Para essa pessoa do exemplo disposto no livro, a fatia de pão com Nutella depois do almoço era a representação clara de que deveria haver algo mais, de que somente o almoço não estava completo. Tinha que ocorrer mais alguma coisa que adoçasse a sua vida como uma recompensa. É aquele analisando, por exemplo, que não se contenta com o final da sessão, como o próprio Antonino Ferro fala sobre esse exemplo no livro, e que tem sempre alguma coisa a mais que ele quer dizer. É aquela pessoa que não consegue se contentar com algo que pensa que precisa de um pouco mais. É aquela criança que não se sentia bem alimentada pelo peito da mãe e que sempre precisava chuchar um pouco mais para ter mais prazer. É aquela pessoa que quer gozar um pouco mais quando se sente que algo acabou. Os pais forneciam o alimento e a fatia de pão era o complemento que a criança encontrou para expressar que precisava de algo mais. É o dito pelo não dito. É o expressado através de uma ação. Parece algo tão simples e corriqueiro, mas na verdade é mais profundo do que se imagina. Qual a interpretação que a criança deu para a falta quando definiu que uma ação poderia dizer o que ela não sabia dizer para os pais? Você já ouviu na sua infância, por exemplo, ou mesmo alguém dizer que criança que come tudo ganha sobremesa? Qual é a profundidade dessa expressão na sua vida? Hoje, pensando em você de agora, se você experimentou isso muitas vezes na sua vida, você assimilou algo. Você guardou essa reação de que criança que come tudo ainda ganha mais.
ou que você sempre deve ser recompensado por fazer aquilo que se pede. Aqui entra uma reflexão. A vida não vai recompensar você sempre. Sua mãe ou seu pai não estarão sempre com você para dar tudo o que você quer. Vai haver a frustração, a decepção, a não recompensa. E qual conceito teríamos em relação ao título desse vídeo, o dito pelo não dito? Que aquilo que não expressamos pela fala, podemos expressar por ações e vice-versa, por um acting out. As ações substituem as palavras, assim como as palavras podem substituir as ações. Se eu digo que faço algo, mas não faço, pode ser que a minha fala esteja substituindo a minha ação, como se eu tivesse feito. O pão com Nutella queria dizer que algo mais deveria acontecer, que era necessário ter mais alguma coisa, mas que por alguma razão psíquica não era dita, e sim atuada, associada a uma ação que levaria. Na clínica psicanalítica, também vamos perceber esse processo do dito pelo não dito, ou seja, de algo que se diz com ações, com gestos, com postura, que se diz muito sobre nós. Um processo de análise é extremamente profundo, não está pautado no processo terapêutico, mas na compreensão de si, no olhar que temos sobre nós e o que estamos fazendo sobre a nossa própria vida, nas atitudes que temos diante de determinadas situações. A escuta psicanalítica transcende a barreira do simples ato de buscar o que se tem por trás do ato, ou seja, o que leva ao ato. A psicanálise é a busca pela causa e não o tratamento dos efeitos. É a compreensão entre o que dizemos e o que não dizemos, mas fazemos como se tivéssemos dito. O que nossas ações querem dizer? Coloque aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E se gostou desse conteúdo, curta aqui esse vídeo, compartilha com outras pessoas, vamos transmitir a psicanálise. Isso nos ajuda nesse movimento que desejamos. E vale aqui uma reflexão para você. Se você transformasse suas ações em palavras, o que seria dito? E você como psicanalista, o que sua escuta diz sobre você? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais!